Retomando então o nosso terceiro e último bloco do nossa aula sobre históricos e histórias, é a nossa segunda aula do curso, né, que a Cartilha Laudelina de Campos Melo te convida a acompanhar, nós, a Emancipa Mulher, te convidamos a acompanhar. Inevitavelmente nós precisamos colocar num curso feminista e antirracista um módulo sobre movimentos negros. E no bloco 1, você pegou ali, minha querida cursista, né? Imagino que tenha pego, se não pegou, dá uma voltinha, dá uma volta lá no primeiro bloco. Um pouco do porquê nós reivindicamos a necessidade nesse curso de falar sobre movimento negro. E sempre uma lembrança importante que eu faço, mas porque o feminismo negro me convida, me força a fazê-lo, é que a luta das mulheres negras nunca não esteve associada à luta dos seus homens, à luta dos homens negros. Se no bloco anterior a gente estava falando sobre ondas e sobre os apontamentos que as mulheres negras estavam fazendo às mulheres brancas, né, por exemplo, durante a luta do sufrágio, tinha a ver com a necessidade de que os direitos entre homens, que os homens negros alcançando direitos, inclusive o próprio direito ao voto, que muitas mulheres brancas se negavam a lutar para que homens negros tivessem, né, consideravam um absurdo que homens negros tivessem direito ao voto antes delas, por exemplo. As mulheres negras faziam este apontamento de que se os homens negros conquistassem algo, elas estariam mais próximas em determinadas coisas de conquistar do que muitas conquistas que as próprias mulheres brancas tiveram. Então, o feminismo negro é este feminismo que te convida a pensar raça não exclusivamente na perspectiva do gênero, né? Não exclusivamente a partir da perspectiva de ser mulher, mas como algo muito maior. E a aula de movimentos negros tá aqui pra gente pensar sobre isso. E eu sempre começo essa parte da aula lembrando que a história do negro, da maneira como a gente acessa ela, especialmente na América, é a história do negro que foi arrancado da África e trazido, seja para o Brasil, seja para os Estados Unidos, e boa parte, né, em alguns momentos a gente traz aqui perspectivas europeias, mas a gente também, em boa parte a gente está falando especialmente de Brasil e um pouco sobre os Estados Unidos, né. Os negros em ambos desses países estavam na situação de escravizados, portanto, na situação de não humano, na situação de objeto e na definição que nos importa para compreender a ideia de movimento negro como um todo, é na categoria de unidade de trabalho. Então, num primeiro momento, daquilo que, assim como a gente vem fazendo para o próprio feminismo, para a luta do movimento negro, num primeiro momento, aquilo que a gente chama de resistência antirracista, daquilo que a gente pensa numa perspectiva de movimento social na busca por direitos, é justamente a luta pelo fim da escravidão. E essa luta se dá, como eu citei já lá no primeiro momento, de formas diferentes. Esperança Garcia escreveu uma petição. Formas extremamente organizadas de sociedade, como os próprios quilombos foram organizados. A insistência no culto ao seu sagrado, inclusive com, em alguns momentos, uma certa sincronia religiosa. Todas estas formas foram formas na qual corpos negros, pessoas negras foram encontrando de manter a sua cultura, tradição, história, vivos num país que organizadamente desumanizava seus corpos e não significou o fim da escravidão, o fim dessa perspectiva de desumanização de corpos negros. E isso estava institucionalmente marcado na nossa legislação. Então, por mais que em alguns momentos, inclusive, a legislação desse determinada liberdade e essa liberdade, né, não se refletia na prática, então aquilo que estava no papel não necessariamente era aquilo que acontecia. Por exemplo, a própria Lei Áurea, que vai para o registro como Lei Áurea, inclusive no nome da Princesa Isabel, ignora
toda uma série de organizações, de lutas abolicionistas, de movimentos que vieram por trás, e quando ela vem feito pelas mãos de uma mulher branca, apenas, né, ali a assinatura no papel, ela não significa o fim da escravização, porque não vem acompanhada de nenhum tipo de política pública de reparação, nenhum tipo de... Ao contrário, né? Veio acompanhada de políticas de marginalização, exclusão e encarceramento de pessoas negras, como a lei da vadiagem, que sucedeu aí a abolição da escravatura, o que vem a contar justamente essa história, que é importante a gente pensar nos movimentos negros para o feminismo, na perspectiva que a Nilma Lino Gomes nos fala, né? Que os movimentos negros, eles historicamente vão articular uma ampliação da democracia para todos, reconhecendo as nossas diferenças e não excluindo a partir das diferenças, né? Eu acho que a história branca é uma história, a história branca, a história patriarcal, a história cis, é uma história de criação de diferença por exclusão. Os movimentos negros nos mostram que é possível, desejável, glorioso caminhar na direção da construção de uma democracia que reconhece essas diferenças, como a Kimberly Crenshaw nos ensina, mas não para criar marginalização, e sim para ampliar a democracia. É uma perspectiva muito bonita que a gente não pode abrir mão de... É uma perspectiva muito bonita da qual nós não podemos e não queremos abrir mão aqui na Emancipa Mulher. E é feita desta forma, né, porque justamente essa democracia, ela é negada, institucionalmente negada. Então, a Joana citou a lei da vadiagem, era proibido para negros e negras acessarem a escola, institucionalmente proibido para negros e negras acessarem a escola, assim como foi proibido em determinados momentos, né, o culto da capoeira, que é a própria lei da vadiagem, né. Existiam leis, por exemplo, que privilegiavam o acesso de donos de grandes cabeças de gado no acesso à educação superior, e isso bastante... As cotas para homens cis brancos. Eu não ia falar assim no vídeo, mas é como eu costumo falar na sala de aula, né? Quando eu tô pessoalmente com as cursistas, é assim que eu chamo, né? Também se inscreveu na institucionalidade brasileira a ideia da eugenia, portanto, um plano estratégico para que o Brasil, em muito pouco tempo, deixasse de existir pessoas negras, né? Então, a ideia da miscigenação, né? A própria história, como nos é vendida, de que, nossa, olha aí, ó, a democracia racial, a gente vai voltar um pouquinho nisso mais pra frente, mas é algo que é estrategicamente pensado para o fim do povo negro no Brasil. Sempre quando a gente chega nesse momento da aula, e vai aparecer para vocês em algum momento, em algum lugar aqui da telinha, essa imagem, né? Essa imagem, né? A imagem da redenção de Cã. Vocês podem botar ela no Google com esse nome, vocês vão encontrar ela colorida, porque é importante que vocês vejam ela colorida na cartilha que vocês têm, a impressa, infelizmente é em preto e branco, mas a digital é colorida. E ela reflete um pouco desse momento do Brasil, porque é ali, né, uma mulher negra, mais velha, que tá agradecendo talvez agradecendo, né, como a gente pode interpretar, né, por a filha ter tido uma criança que é clara, que é branca. Ela já tem uma filha que é mais clara que ela, que tá sentada do lado de um homem branco que aparentemente não tá dando muita bola pro que tá acontecendo ali, e com um filho que é branco. E essa é um pouco daquilo que é aparentemente muito presente na história brasileira, ou seja, quanto mais você se afasta e aí isso sim, né, no Brasil, o nosso racismo é um tipo de racismo que a gente costuma chamar de racismo de marca, né, não é um racismo como é o racismo nos Estados Unidos, um racismo de origem, não importa se você é ou não negro, mas se a sua família é de uma comunidade negra, é de um bairro negro, se você se aparenta com um visual branco, não importa. Já no Brasil, não. No Brasil importa muito, sempre importou. Você podia passar despercebido quanto mais claro você fosse. Significa, né, esse é o significado dessa ideia do racismo de marca. Que é marcado na pele, é isso que você quer dizer, um racismo de marca é racismo que é marcado na pele. Essa tela, gente, a redenção de Cã, que a Carla mencionou e que vocês podem ver na tela, certo? Essa tela é do Modesto Brockos, o autor da tela viveu entre 1852 e 1936, e essa tela entra na nossa aula, ela entra porque ela é muito usada
como ilustração disso que a Carla está querendo dizer, de que no Brasil existiu uma série de atitudes, uma série de ações, uma série de manifestações de uma ideologia de branqueamento. Essa ideologia de branqueamento, ela aparece na legislação, como a gente viu, né? A legislação que, por exemplo, a partir do canetaço da princesa branca, que coloca na história a abolição da escravatura e apaga todo o histórico de lutas negras por essa abolição. Esse histórico é o que é contado, isso aí é um branqueamento. Porque também não se conta a história das leis que sucederam a abolição da escravatura, que foram leis de exclusão de pessoas negras da educação, da saúde, mas sobretudo da educação. Não é à toa que muitas das mulheres que a gente invoca nesse curso trabalharam com afinco na educação de pessoas negras, a Antonieta de Barros, a própria Laudelina, enfim, tem uma tradição dos movimentos negros de trabalhar na educação, porque existiram efetivamente no Brasil leis que excluíram pessoas negras da educação, ou seja, leis de branqueamento dos espaços educacionais. E essa tela específica é uma tela na qual você vê isso, você vê um branqueamento, é possível ver um branqueamento ideológico na tela. Então a tela é muito utilizada justamente como mais um destes demonstrativos concretos de que na história do Brasil houve sim muitas articulações na direção de apagar a história dos movimentos negros e as pessoas negras e os conhecimentos, e é isso que a gente tenta reconstruir aqui na Emancipa Mulher para recontar essa história. Então, essa tela a qual a gente se refere, ela aparece na cartilha em preto e branco. A gente convida vocês a assistirem aqui na tela, procurarem no Google, mas também na nossa cartilha, gente, a gente lista, tá? Essa legislação a respeito da qual a gente está falando. Então, esse movimento institucionalizado, oficial, na direção do branqueamento da nação brasileira, foi um projeto, a gente pode provar, tá aqui listado na nossa cartilha, e a gente coloca a tela da Redenção de Cã como uma ilustração para a gente refletir a respeito disso. Pegando o gancho do quanto as imagens são importantes, eu acho que vale a pena a gente falar, ainda trazer aqui um conceito que é muito importante pra gente, e é importante pra gente porque a Joana desenvolveu esse curso junto com a Winnie Bueno, e a Winnie é uma das grandes estudiosas, inclusive lançou o curso que é Imagem de Controle, lançou o livro que é Imagem de Controle, é autora, e a gente sempre neste momento da aula, a gente busca esse conceito da Patrícia Hill Collins, que é um conceito bem interessante que ela traz pra gente para demonstrar o quanto as imagens, ela cita 5 imagens que se repetem, se inscrevem na história, especialmente na literatura, no cinema, na TV, de forma repetitiva acerca de corpos de mulheres negras, sempre retratados e qualificados a partir dessas imagens. O essencial disso é o quanto essas imagens vão reforçando não um estereótipo, como às vezes é fácil imaginar que, ou cair assim, né, nessa imagem de controle é a mesma coisa que um estereótipo. Pode até ser que o estereótipo indique uma imagem de controle, mas essencialmente algo literalmente como o nome diz, algo que ao repetir incessantemente controla e estabelece o lugar dos corpos negros na sociedade. São imagens e narrativas racistas, gente, que vão se repetindo, né? Elas vão se repetindo historicamente, sobretudo nos meios de comunicação. E esse conceito, como a Carla bem colocou, o conceito imagens de controle, ele foi pensado e formulado por uma pensadora feminista negra chamada Patrícia Hill Collins, e a Winnie Bueno, que desenvolveu esse curso com a gente, é o grande nome no Brasil desse conceito. E ele é um conceito muito importante para a formulação desse curso por causa disso, porque a gente gosta de relembrar as pessoas que, por causa da hegemonia, a gente fala muito em hegemonia aqui na sala de aula, né? A hegemonia é basicamente quem tem, não é quem, a hegemonia é uma condição do poder, certo? E quem ao longo da história esteve em condições de poder criar imagens de pessoas negras, majoritariamente foram pessoas brancas. As imagens de controle são imagens estereotipadas de pessoas negras criadas pelo imaginário de pessoas brancas, e é por isso que é tão importante a gente costurar o conceito de imagens de controle aqui. A gente vai botar na tela agora para vocês algumas imagens que eu e a Winnie, na época que a gente construiu esse curso, selecionamos para ilustrar justamente esse ponto, né? Que esse ponto, como a gente pode notar, não são apenas mulheres negras que são recontadas de maneira bastante estereotipada, e no caso de homens negros, bastante demonizada, inclusive, né? Essas imagens, elas não correspondem à realidade. Elas são imagens que nós
nos acostumamos a entender como sendo realistas porque vemos elas sendo repetidas tão frequentemente nas mídias. Eu vou dar um exemplo para todo mundo, gente. Uma dessas imagens, bem brasileiro esse exemplo, uma das imagens de controle que a Patrícia Hill Collins identificou, ela nomeia essa imagem de Jezebel, que é a mulher negra sensual. Aqui no Brasil a gente tinha durante muitos anos, inclusive isso foi tirado da televisão a partir de um abaixo-assinado organizado pela Djamila e pela Stephanie Ribeiro, certo? Que era a imagem da Globeleza. Né? A Globeleza, ninguém tem nada contra as mulheres que incorporaram a Globeleza. Gente, Valéria Valença, sua linda. A questão não é essa. O caso é que é uma imagem do imaginário branco. Foi o Hans Donner, o homem cis branco, que criou a personagem Globeleza. É a mulher negra sensual que existe para o prazer visual de uma audiência. Ela pode até existir como sujeito, mas ela se repete como uma imagem de controle de mulheres negras na mídia. E é esse o ponto que a Patrícia Hill Collins levanta com o conceito de imagens de controle, que é um conceito do livro dela, Pensamento Feminista Negro, e que a Winnie Bueno no Brasil desenvolve aí com bastante propriedade, e que nós, neste curso, Emancipa Mulher, tivemos a boa fortuna de nós desenvolvemos esse curso quando a Winnie estava estudando essa conceituação. Estudamos muito, inclusive, ao redor dessa mesa a respeito dessa conceituação de imagens de controle. Então, nessas imagens que vocês podem ver na tela, gente, vocês vão ver. A gente tem aí a Jezebel, tá aqui anunciada como a imagem da devassa, né? É uma mesma imagem de controle. Nem aquela mulher e nem a Valéria Valença, que estão nessa imagem da cerveja devassa que vocês estão vendo na tela. O nosso problema não é com nenhuma dessas duas. Essa mulher da devassa é um desenho, mas o nosso problema não é com nenhuma das mulheres que estão nessa imagem, e sim com a naturalização que nós. A naturalidade com que a mídia repete narrativas sobre pessoas negras de forma a encalacrá-las elas num lugar específico, né? Outra Recentemente, imagem... só pra gente seguir na imagem da Jezebel e ficar bastante nítido o que ela significa, teve uma novela que eu sinceramente não vou lembrar o nome, não importa, mas o fato é que ela foi super premiada e trouxe a Camila Pitanga no seu papel, era uma novela das 6, trouxe a Camila Pitanga no papel principal de uma mulher negra que resiste à sociedade brasileira logo após, ou ali naquele período de transição do final da escravidão, e ela vai pra fora do país, né, ela vai dançar samba, e ela é super bonita e tal. E na novela tem uma perspectiva super progressista, já é uma novela bem recente, já depois do fim da Globeleza, etc. Mas, invariavelmente, mesmo a protagonista da novela, no papel de negritude, está ali repetindo, e não é nenhum problema, não é isso, mas é o fato que invariavelmente mulheres negras estão colocadas em alguma dessas categorias. Camila, te amamos, Camila. Amamos a Camila. O nosso problema não é a Camila. E outra imagem que é recorrente também, que é bem fácil de vocês que estão assistindo a gente identificarem a lógica do conceito, é a tia Anastácia, né, Carla? A tia Anastácia, que é essa mulher negra cuja vida só circula ao redor de cuidar de pessoas brancas, né? Que é a meme do filme O Vento Levou, que é a empregada da Scarlett O'Hara, né, que ela existe naquela narrativa somente para providenciar serviços de cuidado para a Scarlett O'Hara. A tia Anastácia é a mesma coisa no Sítio do Pica-Pau Amarelo. A tia Anastácia não, a gente não sabe da vida dela, a gente não sabe nada sobre ela, a gente só sabe que ela existe para providenciar cuidados para a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A meme do filme, que é justamente de onde a Patrícia Hill Collins tira esse exemplo. A meme do filme E o Vento Levou é o nome que a Patrícia Hill Collins dá para essa imagem de controle, inclusive é a capa do livro da Winnie, é esta imagem específica, e no Brasil ela é muito representada pela tia Anastácia. Nós todos crescemos com esse imaginário, eu precisei me dar conta de que esse era um imaginário construído, certo? Para poder entender a dimensão do racismo que constitui a criação de uma personagem como a Memi ou a tia Anastácia, porque são duas mulheres que somente existem naquelas narrativas para oferecer cuidado para as pessoas brancas. Então, assim, o conceito de imagens de controle, gente, vocês viram alguns exemplos aqui na tela, né? E a gente pode pesquisar e pode falar sobre muito mais exemplos, mas o que importa aqui pra gente nesse momento da aula, eu acho que é esse, né? Essa sedimentação de que ao longo da história, e isso a gente fala muito aqui no Emancipa Mulher, gente, é importante a gente finalizar esse bloco com essa lembrança. Historicamente, pessoas brancas dominam o controle das
histórias que são contadas. Né? É muito louco eu, uma pessoa branca, tá falando isso aqui nessa aula, mas é por isso que a gente faz o curso dessa maneira, porque a gente chamou o curso de Laudelina de Campos Melo e a gente tem um módulo enorme dedicado a históricos e histórias justamente para isso, para que a gente faça um feminismo antirracista que parta do pressuposto de que a gente precisa contar melhor as nossas histórias, a gente precisa garantir que no futuro, né, o feminismo não seja racista, gente. Vamos fazer um feminismo que não seja racista. Vamos tentar fazer isso. E essa definição de imagens de controle, ela é bem importante para esse momento da aula, porque se nós formos ficar atentos à forma ou às próprias definições que a branquitude fala sobre movimento social, aquilo que eu falei, sobre as plaquinhas, atuações de rua, nós vamos deixar passar uma série de outras, também como já foi falado aqui, estratégias de resistência antirracista, ou seja, formas na quais negros e negras encontraram de manter uma cultura, uma ancestralidade, especialmente uma história, um modo de vida, um próprio marco civilizatório, né, de organização de uma sociedade no Brasil. Porque hoje, se a gente é a sociedade que somos e, embora muito racista, felizmente o projeto de eugenia, né, do início do século, do início do século passado, nós estamos no século, do início do século passado, não vingou, porque haviam muitas formas de resistência e muitos movimentos sociais que precisaram, sim, criar estratégias diferenciadas de movimento. Como a educação sempre foi algo negado, nem sempre algo que está escrito, marcado pela escrita. Um marcante do movimento negro mesmo, a própria oralidade, a repasse de valores, né, de uma geração para outra. Então isso não se encontra, a gente comentava por fora das câmeras de que o que a gente traz aqui talvez não seja tão fácil de se encontrar, escrito dessa forma, mas no final vocês encontram todas as bibliografias que a gente utilizou e eu quero citar algumas dessas formas de resistência aqui, não vou entrar em todas com detalhe, mas elas estão descritas na cartilha e vocês também podem encontrar os artigos que a gente usou para colocar elas aqui. Então, os clubes negros estão aqui porque eram formas de organização, convívio e sociedade, lugares onde os negros e negras podiam estabelecer relações que iam desde relações sociais, mas até mesmo relações que faziam o desenvolvimento do debate político, do debate do trabalho, do debate da vida cotidiana de negros e negras e mantinha esse fio de continuidade de história que também organizava uma série de pautas e reivindicações que sairiam desse lugar do próprio clube negro. Os clubes negros, eles têm um papel muito importante naquilo que também está na cartilha, que é uma outra forma que a gente vai acabar citando aqui como uma dessas maneiras de resistência, que é a própria imprensa negra. Então, dos clubes negros era comum que alguns deles produzissem através dessas relações que se tem ali, não necessariamente os jornais, né? Todos os jornais da imprensa negra saem dos clubes negros, mas alguns desses jornais são desenvolvidos nos clubes negros, por isso eu peguei o gancho. Mas a imprensa negra vai cumprir esse papel, seja de registro histórico daquilo que os negros e negras estavam passando, estavam passando, mas também de reivindicações. Então a imprensa negra acaba servindo como este lugar de também organização, impulso, de pautas mesmo, de reivindicações. Então, um Homem de Couro, Tição, alguns exemplos de jornais que surgem aí nesse período, entre 1833 e um pouquinho depois, de organizações negras mesmo de resistência. Nós precisamos estar na cartilha, vou citar por cima o Teatro Experimental do Negro, extremamente importante no campo da cultura, Abdias do Nascimento aqui, e mesmo em trazer negros e negras para o palco, seja para o palco da história, mas também para o palco do cotidiano, para atuar, não mais ter apenas pessoas brancas interpretando pessoas negras, mas trazendo narrativas. O Teatro Experimental do Negro permite que muito do que estava sendo produzido, inclusive de reivindicações sociais, por exemplo, nos Estados Unidos, parasse no Brasil. Eles tinham essa condição através da cultura de fazer esse intercâmbio. A Frente Negra Brasileira, né, que é uma organização à parte, funcionou como partido político, né,
foi o primeiro a ter organizações de mulheres negras, ainda que de mulheres, obviamente mulheres negras, por ser a Frente Negra Brasileira, ainda que essas organizações estivessem, né, incumbidas daquelas tarefas que estão relacionadas à assistência, então, ao cuidado, seja na distribuição de cestas básicas, porque um partido que se chama, né, Frente Negra Brasileira, certamente tem que estar preocupado com essa situação, mas também de organização de eventos e, especialmente, o Movimento Negro Unificado, que é um marco também, talvez, de organização do movimento negro no Brasil. Ainda existe, ainda debate pautas políticas. A Frente Negra, é importante dizer, antes de passar para o Movimento Negro Unificado, foi proibida pela ditadura, né? Então, e ainda que não fosse necessariamente de esquerda, né? Tinham muitas pautas que, inclusive, reivindicavam nacionalismo, a inserção do negro no exército. Aldelina era parte da Frente Negra Brasileira, né? Então, a Frente Negra vai ser proibida pela ditadura, que já dá pra gente aí uma pista do potencial de organização que tinha. Chegou a ter 40 mil filiados em todo o Brasil, era muito grande. E aí sim, o Movimento Negro Unificado, já mais recente, datando para o final da ditadura militar, que teve aí, né, inclusive, organizações trotskistas na sua fundação, ainda que por muitas vezes na esquerda as pautas de gênero e raça sejam por tantas vezes negadas e debatidas, é a classe que vem primeiro, é o gênero que vem primeiro, é a raça que vem primeiro. Falhando totalmente na interseccionalidade. Os negros e negras que estavam aí imbuídos de um pensamento de esquerda, conseguiram organizar um movimento nacional e que foi extremamente importante em debates que hoje nós já temos praticamente, né, porque estamos aí gravando esse curso às vésperas de saber se Bolsonaro continua presidente do nosso país verdade. ou não, e é importante fazer esse registro aqui, porque é um registro histórico também, né? Então, pautas que a gente tinha como consolidadas e que surgem desses debates incipientes da organização do Movimento Negro Unificado, sobre, por exemplo, um sistema único de saúde, né, o que eles estavam debatendo acerca disso, mas o próprio debate acerca de cotas. Então, todo essa incipiência de ideias que vai surgindo ali com o final da ditadura militar, a organização de um novo movimento negro. Lélia Gonzalez participou muito. Foi uma das organizadoras, né, dos debates iniciais do Movimento Negro Unificado, depois saiu, foi fundar outros grupos, foi ficar na academia, se dedicar a grupos de mulheres, mas o fato é que também cumpriu um papel importantíssimo nesse lugar de formulação de políticas públicas de inclusão, de acesso à democracia, de acesso a uma democracia talvez plena, ainda que isso tenha ficado só no plano das ideias, mas foi o movimento negro quem pautou, quem organizou e quem trouxe primeiro isso à baila no debate nacional. Por fim, né, nós já estamos chegando já nos momentos finais deste primeiro módulo. Tem vários módulos adiante. Né? Deste primeiro módulo. O convite que nós fazemos sempre ao final deste módulo, mas não é ao final, é ao longo de todo o nosso curso, é a necessidade que a gente siga enegrecendo o feminismo. Nós nos propusemos a ter um curso feminista e antirracista, porque assim como a Lélia Gonzalez, nós identificamos problemas, nós sabemos que tem coisas que estão faltando, mas nós não, como diria aí uma piadinha, não jogamos a água do banho fora com o bebê dentro, né? A gente dá um banho no bebê, tira o bebê. Não, a gente não faz isso porque a gente é feminista. A gente até faz, eu faço um banho. De vez em quando eu faço. Mas a necessidade de que a gente perceba que existe uma problemática, mas que existe também uma série de contribuições, especialmente de mulheres negras. A gente tem, inclusive, o curso Feminismo Cruzados, a gente tem ali aula sobre feminismo negro, feminismo interseccional, feminismo marxista. A gente também pode deixar o link para vocês aqui, tá tudo disponível online, né? Mas essa necessidade de que a gente continue pautando o feminismo a partir deste lugar da interseccionalidade, a partir dessa lente na qual nós podemos
criar uma teoria, mas especialmente uma prática que envolve e agrega todas as mulheres, sejam elas mulheres brancas, mulheres negras, sejam elas mulheres com deficiência, sejam elas mulheres trans. Esse é o feminismo que a Emancipa Mulher quer trazer e convidar vocês para isso. E o feminismo negro, por isso que é esse convite a enegrecer o feminismo, é esse lugar onde a gente aponta que se são as mulheres negras aquelas que estão, né, um exemplo que eu sempre trago, fazia tempo até que eu não falava ele dessa forma, mas se são as mulheres negras que estão na base da pirâmide, quando a gente inverte essa pirâmide levando mulheres negras ao topo, ela deixa de existir para todas, todos, não só para um grupo. E isso é o grande ponto do feminismo negro, porque o feminismo negro nunca foi algo que marca essencialmente mulheres negras, mas diz, olha só, a partir da luta por direitos, por espaço para essa população, a gente consegue ter uma sociedade que oferece direitos, democracia, oportunidades para toda a sua população, não só para um grupo. Então esse é um convite que a gente faz. E numa tradição que conta aí com a colaboração entre Patrícia Hill Collins e Sirma Bilge, e também no próprio curso sobre a Leila Gonzalez que a gente fez na Emancipa Mulher, que foi um curso, um material didático construído pela Chuma Schumacher e pela Sueli Carneiro. Estamos aqui, eu e a Carlinha, também fazendo esse convite para vocês, e eu vou fazer esse convite para as mulheres brancas, assim, para que a gente se atente e perceba, né, que as colaborações com o feminismo negro nunca foram na direção de nos excluir, sempre foram na direção de criar um movimento feminista muito mais amplo para todo mundo. Quem trabalhou com afinco na exclusão, historicamente, foram as mulheres brancas. Então, nessa tradição aí que tem Sirma Bilge, Patrícia Hill Collins como dobradinha, Chuma Schumacher e Sueli Carneiro como dobradinha, Joana e Carla aqui estão convidando vocês para nesse curso, Laudelina de Campos Melo, junto com a cartilha Laudelina de Campos Melo, da nossa amada Emancipa Mulher, para que a gente conte melhores histórias e históricos feministas daqui para frente. Como sugestão de atividade para falar sobre, para a gente refletir, na verdade, sobre esses apagamentos, o silenciamento de pessoas negras, a gente sugere, tá? Aqui na cartilha também a gente vai reforçar com vocês aqui no vídeo, também deixar o link aqui embaixo para quem estiver assistindo no YouTube, para que vocês assistam o TEDx Laçador, mesmo TEDx que a gente já indicou anteriormente, que a Joana esteve presente falando sobre gênero. A Winnie Bueno, uma das organizadoras e idealizadoras deste curso que vocês acompanharam aqui, falou sobre o silenciamento é uma arma contra as pessoas negras. O link está disponível aqui e é excelente para vocês refletirem sobre tudo isso que a gente está falando durante o bloco.